As 7 maravilhas do mundo antigo. Mas por que há apenas 7? Apesar de haver uma infinidade de estruturas e estátuas no mundo antigo dignas de serem incluídas, os gregos escolheram este número por acreditar que tinha um significado espiritual e representava a perfeição, talvez por ser a soma dos 5 planetas conhecidos na época, mais o Sol e a Lua. Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. A única maravilha do mundo antigo sobrevivente ao tempo segue de pé no norte do Egito. Construída por volta de 2500 a.C. como tumba do faraó Quéops da quarta dinastia, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. Com 146 metros, ela era considerada a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Estimativas recentes apontam que a construção da pirâmide durou 14 anos, quando 2,3 milhões de blocos de pedra foram levados até o local. O Mausoléu de Halicarnasso, pintura de Ferdinand Knab. Ao longo da vida, o poderoso governante persa Mausolo construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa Artemísia em Halicarnasso, na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchê-la de belas estátuas e templos de mármore. Após a morte de Mausolo, Artemísia construiu um túmulo imponente. Projetada pelos arquitetos gregos Satíros e Pítios, o Mausoléu de Halicarnasso tinha 3 níveis, combinando os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. Feita de mármore branco, a estrutura ficava em uma colina com vista panorâmica para a cidade construída por Mausolo. Tamanho era o esplendor do túmulo de Mausolo que a palavra mausoléu deriva de seu nome. O mausoléu não sobreviveu a sucessivos abalos sísmicos durante a Idade Média e foi destruído. As ruínas dessa construção ainda podem ser encontradas em Bodrum, na Turquia, estátua de Zeus em Olímpia. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no templo de Zeus em Olímpia, por volta de 435 a.C. Era Zeus resplandecente sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita e um cetro com uma águia na ponta na outra. Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver a estátua de 12 metros de altura. Embora tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levá-la para Roma para substituir o rosto da mesma por sua própria imagem, a estátua de Zeus acabou se perdendo. Jardins suspensos da Babilônia. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os jardins suspensos da Babilônia. Isso, pois, não existem evidências conclusivas de que realmente tenham existido. Caso seja real, apresentavam um nível de engenharia muito à frente de seu tempo. Manter um jardim exuberante e vivo no deserto, que hoje é o Iraque, teria sido uma grande façanha. Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar os jardins suspensos em 600 a.C., para confortar sua nostálgica esposa que sentia falta da vegetação de sua terra natal. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filão de Bizâncio descreveu o processo de irrigação dos jardins, dizendo que os aquedutos contêm água que corre de lugares mais altos, permitindo que parte do fluxo desça em costa abaixo, enquanto força outra parte para cima, correndo para trás, por meio de um parafuso. Supõe-se ainda que os jardins suspensos existiram, mas não na Babilônia. Stephanie Daly, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirma que os jardins e o sistema de irrigação foram uma ideia do rei assírio Senaqueribe para seu palácio em Nínive, 480 quilômetros ao norte, o farol de Alexandria. Navegar até o porto de Alexandria era complicado devido às águas rasas e às rochas. O próspero porto mediterrâneo, na costa do Egito, fundado por Alexandre o Grande em 331 a.C., precisava de solução urgente e a resposta chegou na forma de uma imponente torre de sinalização luminosa construída na ilha vizinha de Faros. Daí o nome farol.
Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, que, no entanto, o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. Contudo, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Faros em 1994 que alegaram fazer parte da antiga estrutura. Templo de Ártemis. Fora o Olimpo, o Sol nunca viu algo tão grandioso, disse Antípatro de Sidron em tributo ao Templo de Ártemis. O poeta grego foi um dos principais responsáveis por elencar as maravilhas do mundo antigo. O templo, construído em mármore, era considerado um dos mais belos do mundo à época, dentre cerca de 30 santuários construídos pelos gregos para honrar Ártemis, a deusa da caça, da vida selvagem e do nascimento. Tinha 91 metros de comprimento por 45 metros de largura. A maravilha foi destruída repetidas vezes. Por uma inundação no século VII a.C., em 356 a.C., por um incendiário chamado Erostratos, que queria alcançar a fama de qualquer custo, e por uma invasão dos godos, tribo germânica, no século III. Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes, uma estátua do deus grego Hélio, foi construído em Rhodes para celebrar um triunfo militar. Com 32 metros de altura, a estátua ficava no mar e representava o deus Sol segurando uma tocha, voltado para o porto de Rhodes. O colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C. e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que um oráculo teria dito a eles que haviam ofendido Hélio. Os pedaços gigantes da construção permaneceram no local por mais de 800 anos, quando invasores no século VII venderam os destroços.